O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram gritando: Tende piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam a sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração, fazei-nos viver o amor, fazei-nos viver o amor, fazei-nos viver o amor. Isso basta. Viver o amor. A lição desta vida é uma só: amar a Deus. O nosso coração foi criado para amar a Deus, dizia Santa Teresinha. Para isso foi feito o nosso coração, para amar a Deus. O nosso coração é como um vaso honorífero. A nossa alma, ela vale mais do que 1000 universos. Deus criou o homem para amá-lo livremente. Deus não criou robôs. Daí você já entende porque seres livres, sejam os anjos ou os seres humanos, muitos não querem amar a Deus de volta. Não querer amar a Deus de volta é o mistério da iniquidade. Quem não quer amar a Deus vai querer endeusar a si mesmo e vai se perverter, vai perder a luz, vai perder a graça. Isso é o pecado, é o amor de si até as últimas consequências. Mas quem ama a si mesmo até as últimas consequências, sem Deus, não é amor. O apreciamento de si mesmo sem Deus tem nome, chama-se pecado. Satanás, ele é cheio de si mesmo, sem Deus, por isso ele é cheio de ódio, por isso ele é cheio de blasfêmia, por isso ele é cheio de mentira, por isso ele é cheio de morte, por isso é cheio de luxúria, de impureza, porque ele ama a si mesmo sem Deus. E aí ele quer governar tudo e todos. Ele é o primeiro e o grande ditador. Se tem um ditador, é Satanás. Ele quer que todos os demônios o obedeçam. Ele quer que todos os homens o obedeçam. E para isso, ele promete para nós uma falsa felicidade. Se comeres da fruta, sereis como deuses. E aí entrou a morte no mundo, entrou o pecado, a rebeldia e toda essa desordem. Celebrar esta missa votiva em honra ao Sagrado Coração de Jesus é justamente a reparação de tudo que o mal faz. O mal quer ser independente de Deus. Jesus, sendo Deus, se faz escravo, se faz servo, vem lavar os pés, vem ensinar, vem viver a nossa vida, nasce numa gruta, é criado numa casa de 4 cômodos, trabalha com suas mãos,
sua com São José lá na carpintaria, obedece a sua mãe, o seu pai. Jesus é submisso, Jesus é obediente, Jesus ama o Pai até as últimas consequências, e amando o Pai, ama cada um de nós. João capítulo 13, versículo 1, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o extremo. Olha para o crucifixo. Santo Agostinho diz assim: olha para o crucifixo e veja o quanto tu vales, homem, mulher. Olha o teu valor, olha para a cruz. Você vale, diz Santo Agostinho, um Deus crucificado. Que valor que o ser humano tem, que valor que a nossa vida tem. Mas desculpe, meus irmãos, a nossa desgraça, nossa padre, palavra forte, sim, forte e bíblica. Desgraça é o contrário de graça. A pessoa que não está na graça de Deus, é difícil de dizer isso, mas é verdade. Quem não está na graça de Deus, está na inimizade com Deus. Quem não está na luz, está nas trevas. Quem não está na verdade, está na mentira. Quem não está no caminho da salvação, está no caminho da perdição. Quem não está na obediência, está na rebeldia. E quem não está na graça, está na desgraça. Nossa, padre, eu não quero ficar na desgraça não, nem eu. Então confesse os seus pecados. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Celebrar a primeira sexta-feira do mês é começar a amar Jesus por aqueles que não amam. É começar a confessar com regularidade por aqueles que não confessam. É começar a adorar Jesus no Santíssimo Sacramento por aqueles que são indiferentes e ingratos. Hoje, durante todo dia, o Espírito Santo colocava no meu coração para celebrar esta Santa Missa, para reparar dois pecados que infelizmente, como um veneno, como uma praga, vai envenenando as comunidades, as paróquias, a vida dos católicos. O pecado da murmuração, da reclamação, de ver defeito em tudo e o tempo inteiro. E o pecado da murmuração, o pecado da reclamação, ele leva à ingratidão. Deus está fazendo, Deus está cuidando, Deus está cevando a nossa vida, nutrindo. Deus quer fazer uma obra nova e parece que a gente prefere ficar com aquela imperfeição do irmão, com aquela imperfeição da esposa, com aquela imperfeição do marido, com aquela imperfeição do padre, com aquela imperfeiçãozinha do fiel, e a gente parece que é especialista em ver defeito, murmurar e reclamar. E aí a gratidão vai embora e o coração de Jesus fica triste. Nós achamos, meus irmãos, que nós temos fé, nós achamos, mas a fé é um dom maravilhoso. Hoje Jesus está elogiando a fé dos 2 cegos. Padre, quem que são esses 2 cegos? Eu e você, ou então os judeus e os pagãos, ou então todos são cegos, todos. Sem Jesus, todos são cegos, porque Jesus é a luz que, vindo a este mundo, ilumina todos os homens. Outra coisa que eu gostaria de colocar nessa missa, nessa primeira sexta-feira de dezembro, ou seja, a primeira sexta-feira de dezembro é a última primeira sexta-feira do ano. Eu gostaria de colocar aqui algo muito importante, que todos os santos falaram e que o Salmo também diz: felizes aqueles que habitam a vossa casa, ó Senhor. Nós precisamos, entre aspas, nós precisamos morar dentro da igreja, nós precisamos viver dentro da igreja,
Mas não no sentido de ficar dentro da igreja para passear, não. É para rezar, para adorar. Santo Afonso de Ligório, ele diz assim: fica sabendo, ó cristão, os momentos que você passa diante do Santíssimo Sacramento serão os de maior força para a sua vida, de maior consolação para a sua morte e de maior glória para a eternidade. Nós precisamos habitar a Santa Igreja, as capelas. O Santíssimo precisa ser amado e adorado 24 horas por dia. Santa Catarina de Gênova, ela dizia assim: o tempo que eu passo diante do sacrário, diante de Jesus exposto, é o tempo mais bem empregado da minha vida. Dizem os biógrafos do Padre Pio, seus co-irmãos, alguns ainda vivem, que se você quisesse encontrar o Padre Pio, você ia em 2 lugares: confessionário ou no sacrário. O Padre Pio habitava o sacrário. E se você quiser receber muitas graças, diz São João Bosco: quereis receber muitas graças? Visitai o Santíssimo muitas vezes. Quereis receber poucas graças? Visitai o Santíssimo poucas vezes. Não quereis receber nenhuma graça? Não visitai o Santíssimo Sacramento. Quereis vencer o demônio? Visitai o sacrário, o Santíssimo, muitas vezes. Quereis ser vencidos pelo demônio? Deixai de visitar o Santíssimo. Às vezes a gente passa semanas e semanas sem entrar na igreja, dobrar o joelho e passar um tempinho com Jesus no Santíssimo. Agora, uma coisa que precisa levantar a voz e denunciar esse pecado é o pecado de pessoas que conversam dentro da igreja. Tem gente que quer vir na igreja para rezar, mas não consegue. Por quê? A hora que entra, ali sempre tem pessoas conversando dentro de igreja. Aí, meus irmãos, a culpa é de quem está à frente, a começar do padre. Abacuque capítulo 2, versículo 20: silêncio diante do Senhor. A coisa que eu mais quero na minha vida é poder entrar numa capela, numa igreja, onde eu consigo falar com Deus, onde eu consigo ouvir a Deus, onde eu consigo passar tempo na presença de Deus. E nós servos, nós que estamos à frente, como que nós precisamos ser dóceis e vigilantes para que nós não criemos uma barreira entre Deus, nosso Senhor, e o povo que vai vir na igreja. O povo vai vir para encontrar Jesus. Quando os apóstolos, na boa vontade deles, querendo trabalhar, querendo servir, às vezes os apóstolos impediam as pessoas de ver Jesus. E Jesus corrigia os apóstolos: deixai vir a mim as criancinhas. Vinde aqui, chamai-os, trazei-o a mim, vinde a mim. E os apóstolos, querendo trabalhar, querendo ajudar, muitas vezes atrapalharam. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê a docilidade de desaparecer, ser como Nossa Senhora, que eu desapareça. Eis aqui a serva do Senhor. Nossa Senhora desaparece, para que Jesus fique evidente. São João Batista, o maior de todos os pregadores, o homem mais ungido, cheio do Espírito Santo, aquele que Jesus disse que ninguém nascido de mulher é igual a ele, o lema dele era esse, João 3:29, que eu desapareça e ele cresça, que eu diminua e ele cresça. Assim precisa ser aqueles que estão à frente, o padre, o bispo, os ministros da comunhão, os seminaristas, os diáconos, as leitoras, como que nós, os acólitos, coroinhas, como que a gente precisa servir e desaparecer. O mistério do escondimento de Nossa Senhora, para que as pessoas entrem na igreja e façam a sua experiência pessoal com o Senhor. Aquele cego de Jericó queria ver Jesus, mas a turma que estava servindo Jesus falou: não, fica quietinho aí, não fala com ele não, ele não pode falar. Meus irmãos, o Papa falou isso certa vez.
Para a cúria romana, nós temos que tomar cuidado para que nós que servimos a Deus, que estamos à frente da igreja, não criemos burocracias, que nós não sejamos burocratas, cheios de legalismo, ou às vezes um pouco de atrapalho, e a gente vai como que fazendo uma muralha entre o coraçãozinho das pessoas e a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. A irmã Lúcia, vidente principal de Fátima, ela ainda era viva quando teve uma missa muito solene lá no santuário de Fátima, e a irmã Lúcia estava lá no fundinho sentada, obteve a licença de sair para ir até o santuário, e o santuário parecia mais um viveiro de gralhas do que um templo de oração. A irmã Lúcia chamou o cerimoniário, pediu para alguém que estava do lado, chamou o cerimoniário e disse para ele baixinho: "Ô meu filho, fale para o bispo pedir silêncio para as pessoas. Nossa Senhora disse que ofende muito o coração dela e o coração de Jesus no sacrário, a conversação dentro da igreja." Ah, se nós soubéssemos fazer silêncio! Ah, se a gente começasse a vir na missa, na igreja, por causa de Jesus. Quantas vezes que tem gente que quer ir lá na igreja e fala: "Ah, eu não vou lá não, porque o fulano está lá. Eu não vou não, porque a ciclana está lá. Ah, eu não vou não, porque parece que é uma feira." Então a gente deixa de ir naquele lugar e vai numa igreja mais silenciosa. E já digo, não é que a gente não pode conversar, não é que a gente não pode dar risada, não é que a gente não pode confraternizar, não, é normal, mas nós precisamos, nós que estamos todos os dias dentro da igreja, nós precisamos ser garçons, nós precisamos ser tapetes, nós precisamos ser servos. Gente, olha a multidão de católicos não evangelizados que precisam ocupar os bancos das nossas igrejas. E por que eles não estão aqui? Um pouquinho sim, meia culpa, meia tão grande culpa. Eu quero celebrar esta missa, Senhor, pelas vezes que nós padres, e nós que estamos mais à frente da igreja, atrapalhamos a evangelização, atrapalhamos a ordem do Espírito Santo. E quero pedir ao coração de Jesus, para todos nós, a cura profunda da murmuração, que a gente não murmure mais, que a gente não envenene o próximo mais, e que a gente não seja ingrato diante de tudo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Vamos pedir também aos divinos corações de Jesus, Maria e José, o dom da fidelidade. Não sejamos servos infiéis. O Senhor quer curar a sua cegueira, porque Ele quer fazer uma obra nova na tua vida, na tua família, mas enquanto você insistir em fazer as coisas somente do teu jeito, só com o teu ponto de vista, isso não vai dar certo. Vamos pedir ao Senhor a cura dos nossos olhos, para que possamos ver o projeto de Deus na nossa vida, ver o projeto de Deus nesses tempos, nesta década, nesse lugar, no nosso Brasil, na nossa arquidiocese. Gente, Jesus está no controle de tudo. Quando aquela tempestade ameaçou virar a barca dos apóstolos, Jesus estava na barca e Ele estava no controle de tudo. Mas os apóstolos, vendo Jesus dormir, e parece que Jesus de vez em quando dorme, justamente para provar a nossa fé, a nossa confiança, e eles bradaram: Senhor, Tu não te importas? Estamos perecendo. Mateus capítulo 8, versículo 25. Tu não te importas, Senhor? Estamos perecendo. Vamos bradar, vamos clamar, vamos dizer e rezar ao Senhor: Jesus, Tu não te importas? Olha a nossa situação, olha a minha vida, Senhor, olha a minha fé, olha o meu coração, Jesus.
Que situação deplorável a minha vida de oração, a minha vida de serviço a Deus e aos irmãos. Veja que situação deplorável, Jesus. Veja a situação da minha família, da minha cidade. Olha o Brasil, Jesus. Tu não te importas? Estamos perecendo. E Jesus elogia a fé desses dois cegos. Vós acreditais que eu posso fazer isso? É a pergunta do Senhor para todos nós. Eles responderam com o coração cheio de entusiasmo: sim, Senhor, nós cremos. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Será que não tem nenhuma cegueira aí que está impedindo você de ir para águas mais profundas, para que o Espírito Santo toque mais profundo no teu coração? Filipenses capítulo 1, versículo 16, termino essa homilia. Tenho para mim a defesa do Evangelho de Jesus Cristo. São Paulo diz isso. Tenho para mim a defesa, a causa do Evangelho. Eu quero dizer, em alto e bom som, para todos aqueles que no Natal, ou antes do Natal, ou depois do Natal, começam a fazer piadas e zombarias com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, da Santíssima Virgem e de São José, dos anjos, dos santos, principalmente o nome santíssimo de Jesus, a pessoa santíssima de Jesus e Maria. Quem zombar de Deus, a Bíblia nos mostra isso, que quem zombou de Deus e não se arrependeu, não mudou de vida, é forte, mas eu digo, apodreceram vivos. Continuem fazendo paródia do Evangelho, continuem zombando de Nossa Senhora, continuem zombando de Jesus em programas humorísticos, satânicos, continuem. Se não se arrependerem, apodrecerão em vida, porque de Deus não se zomba. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Herodes zombou da igreja, Herodes perseguiu os apóstolos, Herodes matou crianças. Sabe o que aconteceu com Herodes? Vivo, as entranhas dele arrebentaram na frente de todo mundo. Não brinque com Deus, não brinque com Jesus, não brinque com o Natal do Senhor, não brinque. Respeite a fé católica, respeite nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós católicos, nós respeitamos todas as religiões, não zombamos de ninguém. Tenho para mim a defesa do Evangelho. Filipenses 1,16. Vejam o que acontece com aqueles que são antissemitistas. Vejam aqueles que falam de Maomé e dos muçulmanos. São processados, são perseguidos, e nós católicos, quando fala de Jesus, quando zombam de Jesus, a gente fica quieto? Defenda nosso Senhor Jesus Cristo, defenda o coração de Jesus, defenda Nossa Senhora, é mais do que nossa obrigação. Respeita a fé católica, respeite a pessoa de Deus, senão você vai se apodrecer em vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.